Boa noite, turma querida do terceiro ano, as turmas terceiro A e terceiro B. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Dessa vez enfatizando esse conteúdo aqui, migrações internas, tradição histórica brasileira. O Brasil tem essa tradição de ter migrações internas. Nós vamos falar da migração dentro do próprio território brasileiro. Não vamos falar aqui de pessoas vindo de fora nem daqui saindo para fora. O foco, né, dessa semana, desse nosso conteúdo, são as migrações internas dentro do próprio território brasileiro. E aí nós temos dois tipos de migrações internas, intrarregional e interregional. Primeiro, a intrarregional, dentro da própria região. Né? Temos que refletir sobre isso. Dentro da própria região. Né? O que? Movimentação de quê? De pessoas. Né? É o movimento dessas pessoas dentro de uma mesma região, por exemplo, pessoas dentro da própria região Nordeste, que causa tudo isso. É chamada de migração intra-regional. Por exemplo, uma pessoa saindo daqui de Quixadá, indo lá para Recife, dentro da própria região Nordeste. Ou indo para Fortaleza, dentro da própria região. Saindo de Fortaleza indo para Recife, ou vice-versa. Também acontece muito isso. Sempre houve esse tipo de migração na história brasileira. Então, essas pessoas são motivadas por inúmeros fatores. Elas podem estar vislumbrando novas possibilidades de emprego em outra cidade que fica aqui dentro da região. Né? Pode ter se casado e querer mudar. Né? Cearense se casar com baiana, por exemplo, e ir para morar em Salvador. Né? É uma das possibilidades. As pessoas sempre vislumbram condições melhores de vida. Então, em todos esses dois tipos de movimento que nós estamos destacando aqui, o intrarregional e o interregional, a gente vê a presença de um êxodo rural. Ou seja, as pessoas saindo da cidade, do campo, na verdade, saindo do campo para ir para a cidade. No Brasil, na história do Brasil, é bom fazer essa inter-relação com a história, para a gente ver alguns movimentos que aconteceram, né? Tanto de forma intra-regional como interregional. Tanto intra-regional dentro como interregional, que é o contrário, indo para outras regiões do Brasil. Nos séculos XVI e XVII teve o que? A cana-de-açúcar. Então muitas pessoas migraram para o litoral nordestino. Aconteceu isso. Né? A região nordeste tinha grande importância nesse período. Já no século XVIII teve uma migração muito relacionada ao quê? Ao ouro, né? Exploração de ouro. Já no século XIX foi a cultura cafeeira. E também tivemos a presença do ciclo da borracha, lá na Amazônia, que muitos nordestinos foram para lá. Mas esses exemplos que eu estou dando não são migrações intrarregionais, né? São interregionais, como eu vou falar daqui a pouco, de algumas consequências desse tipo de migração. Então eu estou só dando exemplos de coisas que fizeram os brasileiros mudar de um local para outro. Se vocês lerem essas páginas que eu aconselhei vocês, as 4 primeiras páginas do capítulo 10, vocês vão ver essas questões. São trechos muito interessantes. O brasileiro precisa conhecer melhor o seu país para poder opinar sobre as várias questões. E aí, no século XX, nós tivemos o quê? Nós tivemos a construção de Brasília, que fez muitos nordestinos irem para o centro-oeste. Tivemos também novas fronteiras agrícolas, né? Locais onde a agropecuária estava se expandindo em relações antes inabitadas, que fizeram o centro-oeste e o norte receberem muitos migrantes nas décadas de 70, 80, 60. E também tivemos, claro, que é muito conhecido, muitos familiares de vocês podem já ter ido, saindo daqui do Nordeste para ir para a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de melhores oportunidades de emprego. Isso aconteceu muito nas décadas de 50 e 60. Voltando para os dois tipos de migrações, intrarregional e interregional, ficou bem claro.
esse tipo de migração aqui e vamos passar para a interregional, que abarca todos esses processos que eu falei aqui, que eu citei. Diferente da intrarregional, a interregional ela é pessoas saindo para outra região. Né? E com isso, a gente tem o êxodo rural também, como eu falei, muito marcante. Em todos esses dois processos, o intrarregional e o interregional, nós tivemos pessoas saindo do campo para a cidade, saindo do campo para outro tipo de campo, zona rural para zona rural, isso também acontece, e também de cidades para cidades. Tá numa cidade como Quixará, sai para São Paulo, por exemplo. Agora, o que não é marcante na história das migrações brasileiras é sair da cidade para o campo, sair da zona urbana para a zona rural. Não é marcante isso na história brasileira. Vamos ver, então, algumas consequências de todos esses tipos de migrações. Né? Êxodo rural, ele traz consequências, ponto. Muita gente sai do campo, vai para a cidade e acaba, nessa cidade, havendo um inchaço populacional. Pessoas vão para onde? Para as favelas, porque não tem condições de ficar no centro da cidade. Elas vão e se aglomeram nessas favelas, gerando condições ainda mais precárias de saúde, de habitação, saneamento básico. Né? Não conseguem aquelas oportunidades de emprego que tanto sonhavam, né? Algumas não conseguem. Né? Muitos até pioram a sua situação, vivem mendigando nas ruas, acontece isso. Né? E uma coisa muito marcante são os movimentos pendulares. O vai e vem de gente da periferia para os centros das cidades também tem acontecido no histórico dessas migrações. Outra coisa que o capítulo destaca, que é interessante a gente ressaltar, são que a partir dos anos 1960 aconteceu o quê? Grandes fluxos para o norte, a região norte e o centro-oeste. Então não foram só São Paulo e Rio de Janeiro que recebeu grandes número de imigrantes. Não, claro que elas receberam em 1950, 1960, mas também o centro-oeste recebeu, como no período da construção de Brasília. Os chamados candangos saíam daqui e iam para Brasília, né? Dentro do estado de Goiás. Fazer parte dessa construção. E ganhar dinheiro em torno disso, né? Melhorar sua condição de vida. E também teve as migrações de nordestinos ou até de sulistas para o norte. Isso foi incentivado, inclusive, pelo governo militar, durante a ditadura militar. O governo queria também tirar um pouco desse fluxo para o sudeste e fazer com que as pessoas buscassem outras opções, como indo para o norte. E aí ela deu toda uma infraestrutura através da rodovia transamazônica, por exemplo, né? E da rodovia de Santarém, né? No centro-oeste. Então, o centro-oeste e norte tiveram esses movimentos. Outras coisas que a gente tem que destacar, as migrações internas no século XXI e as mudanças significativas que vieram a partir disso. Nessas mudanças a gente vê o quê? Muita gente saindo de São Paulo e Rio de Janeiro, indo para outras cidades, né? Porque nessa constante urbanização, essas cidades também adquiriram outros tipos de condições. Nordestinos vindo para as suas regiões de origem, assim, eles foram para o sudeste, agora estão voltando, né? Voltando por causa de melhores condições. Eu diria que contribuiu um pouco o programa Bolsa Família e outras oportunidades, né, diminuindo um pouco a desigualdade entre as regiões aqui. Né? Então são mudanças significativas. O centro-oeste e o norte ficaram proporcionalmente com um fluxo maior. Não é isso? Então, nós temos que considerar todas essas questões sociais que estão por trás disso. Em provas como Enem e vestibular, você não pode deixar de ver também problemas sociais que são causados por conta dessas migrações. Viu? Obrigado pela atenção e uma boa noite, bom estudo.